안녕하세요, 여러분! Oi, pessoal! Nessa aula, nós vamos falar sobre 받침, que é uma coisa que muitos estudantes de coreano têm dificuldade. Só que, na verdade, é uma coisa que a gente tem no português. E o que é 받침? 받침 é uma forma de chamar as consoantes que ficam no final de uma sílaba, certo? Ou seja, é uma coisa que a gente tem no português. Bom, como vocês podem ver aqui nesses dois quadradinhos aqui em cima, o C2 seria o 받침, certo? 받침, como é uma consoante que fica no final de sílaba, ela sempre fica nessa posição, sempre embaixo da primeira consoante, seja ela uma simples ou uma dupla, e da vogal, seja ela uma vogal simples ou uma vogal composta, certo? No 받침, nós temos somente 7 sons representativos, tá? Então, o som representativo é esse que vocês conseguem ver na segunda coluna, que estão dentro do colchetes, certo? Nós temos somente esses 7 sons em posição de 받침, certo? Vamos ver que sons são esses. Como vocês podem ver na primeira linha, essas 3 consoantes, essas duas simples e essa composta, quando ficam em posição de 받침, ou seja, quando ficam no final de uma sílaba, sempre vão ter o mesmo som, que é representado por essa consoante aí que está dentro do colchetes na segunda coluna, certo? Que som é esse? Esse som é como se fosse um G mudo. Só que cuidado, aqui no português, quando a gente tem uma consoante muda, né, no final de uma sílaba, é bem comum a gente enfiar uma letra no meio, certo? Geralmente um I, ok? Só que no coreano, a gente não adiciona nenhuma letra, é só aquela consoante. Então, quando a gente tenta fazer esse som, essa consoante, colocar essas consoantes no final de uma sílaba, é como se eu fosse pronunciar essa consoante, mas alguém batesse na minha garganta e eu não conseguisse pronunciar o resto da sílaba, ou seja, eu não conseguisse pronunciar a vogal, certo? Então, eu vou ler aqui para vocês os 4 exemplos que a gente tem aí, para vocês entenderem melhor que som que é esse, tá? Então, os exemplos são 벽, 책, 박, 부엌, certo? Veja que eu não falei 벽, nem 책, nem 박, nem 부엌, certo? Porque se eu fizer isso, eu estaria adicionando a vogal ı. Mas como eu falei, no coreano, uma consoante no final de uma sílaba não se adiciona uma vogal a ela, certo? Então, veja que eu não fiz o som de 벽, 책, 박, nem 부엌. Por quê? Porque se eu fizesse isso, eu estaria adicionando uma vogal, que seria a vogal ı, certo? E como eu falei, consoante no final de sílaba, consoante em posição de 받침, a gente não adiciona nenhuma vogal a ela, certo? Então, o som seria 벽, 책, 박, 부엌, certo? Sem nenhuma vogal extra. Mas, Ara, não entendi. Como ficaria o som dessas palavras se elas não tivessem a consoante no final da sílaba, então? Vocês vão ver que o som ficaria muito mais claro. Eu sei que é um pouco difícil da gente diferenciar a presença ou a ausência dela, porque a gente está pronunciando a palavra só ela sozinha. Mas vocês vão ver que, mais pra frente, quando a gente junta a outras sílabas depois dessas palavras, vocês conseguem escutar bem melhor essa consoante, certo? Então, se eu pronunciasse essas palavras sem 받침, ou seja, sem consoante no final da sílaba, elas teriam o som de 벼, 채, 바, 부어, certo? Que é um som bem mais claro, bem mais limpo, vamos dizer, né? Então, parece que não tem, mas está lá. Vocês sabem que elas estão lá, porque o som não é tão claro. Então, 벽, 책, 박, 부엌, certo? É como se eu fosse fazer o som dessa consoante, né? Dessa consoante representativa, mas sem adicionar uma vogal a ela, certo? Em seguida, nós temos essa consoante, essa é a única consoante que vai ter esse som, tá? Quando fica em posição de 받침, no final de uma sílaba, tem o som dela, certo? A gente sabe que essa consoante, no início de uma sílaba, tem som de N, que nem N de navio. Então, a mesma coisa acontece. Quando ela fica no final de uma sílaba, ela tem o som de N de anta, por exemplo. Anta, andar, certo? Vamos ver os exemplos. 눈, 돈, 사진, 라면, certo? Veja que eu dou uma mordidinha aí na minha língua. 눈, 돈, 사진, 라면, certo? Em seguida, nós temos 7 consoantes aí, que quando ficam em posição de 받침, ou seja, no final de uma sílaba, todas essas têm o mesmo som representativo, certo? Essa aqui, vocês vão ter que dar uma mordidinha na língua. É como se vocês fossem pronunciar o T, só que sem adicionar nenhuma vogal.
Sabe a palavra atmosfera? Veja que a gente tem um T mudo, né? Ou a palavra advogado, né? A gente tem o D e o T mudo nessas duas palavras. Eu sempre adiciono um I. Atmosfera, advogado. No coreano, a gente não adiciona nenhuma vogal. Então, é como se fosse atmosfera, advogado, certo? Então, vamos ver os exemplos. 옷, 꽃, 솥, 히읗, certo? Em seguida, nós temos essa consoante aí, que a gente sabe que quando ela está no início de uma consoante, ela tem o som de ra, que nem a, ra, que nem o meu nome, certo? Mas, quando essa consoante fica no final de uma sílaba, ela tem um som de L, tá? Mas cuidado, o L no final de sílaba, aqui no português, ele tem o mesmo som de U, certo? O L que eu tô falando aqui não é o som de U, tá? É o som de L mesmo, ok? Então, eu vou ler aqui os exemplos para vocês entenderem melhor qual que é o som dessa consoante em posição de patim, quando ela fica no final de uma sílaba. Então, o som é 발, 팔, 교실, 과일. Veja que eu enrolo a minha língua, né? 발, 팔, 교실, 과일. Eu enrolo e eu encosto a minha língua no dente, certo? Em seguida, nós temos essa consoante que a gente sabe que no início de uma sílaba tem som de M, de Maria, mas no final ela tem um som de M, que nem na palavra também, esse primeiro M. Também. Ah, eu também. Então, é o M que a gente fecha que a gente fecha os nossos lábios, certo? Então, nos exemplos, nós temos 밤, 참, 사람, kimchi. Eu fecho os meus lábios, certo? Em seguida, as duas próximas consoantes, quando ficam em posição de patim, têm o mesmo som representativo, certo? Que a gente tem igual no português, que nem o P da palavra aptidão. Veja que a gente não fala aptidão, nem apto, a gente fala apto. Aptidão. É esse mesmo som, esse mesmo P mudo que a gente tem nessas palavras, certo? Então, com os exemplos, ip, tip, sup, ip, certo? Então, eu também fecho a minha boca. Eu não fecho os meus lábios, tá? Eu não faço eu faço assim, certo? E por último, essa consoante, que quando ficava no início de uma sílaba, não tinha som nenhum, né? Era como se fosse o H da palavra helicóptero, hora, hipopótamo e assim por diante. Quando essa consoante fica no final de sílaba, na romanização, que eu falei para vocês não usarem, é representada como NG. Por quê? Porque o NG é do inglês, que nem na palavra feeling, doing. Então, por esse motivo, ele é representado como NG na romanização. Então, se você fala inglês, pensa no NG do inglês. Mas se você não fala, não tem problema, porque a gente tem o mesmo som aqui no português. O M, no final de sílaba, que nem as palavras bom e bem. Você não fala bom e bem, você fala bom e bem, certo? Então, da mesma forma, aqui, nos nossos exemplos, nós teríamos o som de 공, 병, 빵, 사랑, certo? Para a gente fazer esse M no final de sílaba da palavra bem e bom, né? A gente coloca a língua para trás e nunca fecha a nossa boca, certo? 공, 병, 빵, 사랑, certo? Então, eu nunca fecho a minha boca. 공, 빵. Opa. Então, a gente nunca fecha a nossa boca. 공, 병, 빵, 사랑. Certo? Então, sempre puxa a língua para trás, nunca fecha a boca e é o M da palavra bem e bom. Certo? Então, veja que patim não é uma coisa muito difícil, porque a gente só tem 7 sons representativos e é como se fosse consoante. É uma consoante no final de uma sílaba, certo? Seguindo em frente, nós vamos falar sobre as 11 consoantes compostas, certo? No coreano, nós temos 11 consoantes compostas, somente 11, e elas são compostas por duas consoantes diferentes. Acontece que consoante composta, ela sempre fica no final de uma sílaba, certo? Sempre. Ela sempre é patim, até porque o nome dela é gyeoppatim, porque ela é um patim composto, certo? Então, assim, cada uma dessas consoantes compostas tem um som representativo. Porém, na prática, no dia a dia, ela funciona de uma forma um pouco diferente.
como que ela funciona na prática, no dia a dia dos coreanos? Geralmente, veja que eu falo geralmente, não sempre, tá? Geralmente, a gente faz o seguinte. A primeira consoante, você mantém em posição de patim. E a segunda consoante, você aplica a regra de pronúncia se houver alguma regra de pronúncia, certo? E a segunda coisa que funciona na prática, que os coreanos usam bastante, é tentar pronunciar as duas consoantes compostas em ordem, certo? Agora, falando assim, parece um pouco difícil, mas não precisa se assustar, porque consoante composta não é uma coisa que aparece com tanta frequência que nem o patim, né, das consoantes simples e consoantes duplas, certo? Então, não precisa se assustar e é uma coisa que vocês pegam naturalmente com a prática, certo? Bom, agora que nós vimos os sons das consoantes no final de uma sílaba, eu quero mostrar para vocês o padrão no nome das consoantes. Esse aqui é o padrão, certo? Nós temos duas sílabas. Na primeira sílaba, a estrelinha seria onde ficaria a consoante, é a consoante no início da sílaba. E na segunda sílaba, a estrelinha é onde ficaria a consoante, mostra o som que a consoante tem no final de uma sílaba. Então, esse padrão no nome das consoantes faz com que a gente lembre facilmente qual que é o som que a consoante faz no início de uma sílaba e no final de uma sílaba, certo? Nós temos 3 exceções, mas ainda nessas exceções a gente consegue saber qual que é o som que a consoante faz no início de uma sílaba e no final de uma sílaba, certo? Então, acompanhe aí o nome das consoantes que eu vou ler para vocês, de cima para baixo, tá? E da esquerda para a direita. Então, a gente vai começar aí, assim, descendo, e aí depois vai para a segunda coluna, certo? Então, vamos lá. 기역, 니은, 디귿, 리을, 미음, 비읍, 시옷, 이응, 지읒, 치읒, 키읒, 티읒, 피읒, 히읒, certo? Então, esse é o padrão das consoantes. Então, a gente consegue saber qual que é o som delas no início de uma sílaba e o som no final. E a última coisa que eu quero mostrar para vocês nessa aula é o teclado coreano. Bom, o teclado coreano, ele não é muito difícil de usar, certo? Esse é o teclado mais comum que a gente usa no coreano, certo? Vejam que a gente tem o mesmo número de teclado em um teclado português ou inglês, certo? Tirando C cedilha, né? Porque C cedilha é uma exceção do português, certo? Mas a gente tem a mesma quantidade de teclado. Então, veja que no teclado Q, nós temos a consoante piu, né? Se eu clicar o Shift, né, essa seta para cima, com esse teclado, vocês conseguem formar a dupla dela, certo? E vejam que aqui está separado por cores, né? Do lado esquerdo, né, do lado esquerdo, nós temos as consoantes e do lado direito nós temos as vogais, o que facilita aí a nossa escrita. As consoantes compostas e as vogais compostas, vocês precisam saber qual que é a ordem delas para vocês poderem formar, tá? Por quê? Porque o teclado, né, o computador, o celular, ele vai juntar as letras automaticamente para você, certo? E aí tem uma coisa que a galera confunde bastante, que a galera tem bastante dificuldade ou fica assustado no início quando começa a usar o teclado coreano. Bom, quando você estiver escrevendo uma palavra, vamos dizer que uma sílaba não tem patim, não tem uma consoante no final de sílaba. E você quer continuar escrevendo a palavra, então você tem que começar com uma consoante, né? Porque toda sílaba começa com uma consoante. E aí você segue escrevendo. Só que a consoante que teria que ficar no início da sílaba seguinte pode acabar entrando no patim dessa sílaba que não era para ter um patim. Por que que isso acontece? Porque o teclado é automático, então você tem que continuar escrevendo, certo? Se você parar lá, por exemplo, você está pensando ou procurando a letra e você parar lá, pode ser que em alguns dispositivos ele entenda que você parou a sua palavra, parou a sua sílaba lá e ele mantenha a consoante em posição de patim. Então, se por acaso acontecer isso, não se assustem, continuem escrevendo a palavra, a frase de vocês, que esse erro não vai acontecer, certo? Espero que vocês tenham gostado da aula. Não se esqueçam de me seguir a Cultive nas redes sociais e também não esqueçam de revisar bastante o conteúdo da aula. Annyeong!